poucos amigos que eu tenho lá, que uma vez ele chegou para mim e falou: poxa, eu ouvi bacana a sua aula, estava ouvindo ela toda ali, do lado de fora. Aí eu falei assim: aonde? No corredor? Ele falou: não, no estacionamento. Eu tinha uma aluna alemã que começou a assistir as aulas, depois ela foi embora. Eu perguntei a ela: o que houve com ela? Ela foi embora, voltou para a Alemanha e falou: não, ela falou que ficou muito assustada com o professor. Olha, porque ela, o professor grita, né? Então, se até para alemão eu grito, pô, tá bom, né? Agora posso aumentar o volume se você quiser. Não. Bom, vamos lá. Então, o objetivo dessa oficina está ali. Depois que a gente já começou a oficina, a gente vai para o objetivo, né? Bem na Grécia Antiga mesmo, porque para os gregos o universo começava no caos. Ele não começava no vazio, aí vinha Deus, né? E criava o universo todo. Ele começava no caos. E, na verdade, é muito bonita essa história, a história da criação, e eu creio que ela pode ser usada para crianças e para adolescentes, né, para trabalhar de uma forma sadia a questão da sexualidade, né, porque a gente só passa a ter vida no planeta a partir da união de Uranus e Gaia, né, a partir da união do céu e da terra. Acontece que o céu e a terra era aquele rapaz e aquela moça, ou aquele rapaz e aquele rapaz, ou aquela moça e aquela moça, que ficavam sempre se paquerando, né? Que ficam se paquerando, se cercando, mas nunca ninguém chega na hora H, né, e dá o bote e se aproxima. Era preciso uma coisa que unisse Uranus e Gaia. Enquanto Uranus e Gaia nos unissem, enquanto o céu e a terra continuassem separados, né, a atmosfera e o chão continuassem separados, a gente não podia ter a nossa existência. E na mitologia grega, o traço de união, aquilo que vai fazer com que os dois se reúnam, é Eros. É essa força que depois, por exemplo, Erich Fromm, mas antes dele, o Reich, né, falava dessa força da pulsão sexual, né, uma dimensão bastante ampla, que não é a relação sexual propriamente dita, mas dentro da psicologia, sei lá, seria coisa da libido, né, perguntar aí às minhas psicólogas de plantão, né. E é interessante falar para crianças, falar para adolescentes, né, que o mundo na Grécia ele nasce por causa do amor. É o amor que junta, é o amor que une, é o amor que permite, essa força do amor que permite com que haja existência. Então o nosso objetivo hoje é relacionar o estudo da Grécia Antiga à realidade brasileira. A gente vai ter alguns exemplos que eu vou dar e na parte final da oficina vocês vão fazer aí em grupos, eu creio que de 2 ou 3, como vocês preferirem. No caso, vocês creio que vão preferir grupo de 3, né? Vocês vão elaborar um pequeno projeto, uma pequena dinâmica, a partir da observação de vocês, dos exemplos que foram dados, a partir do grupo com o qual vocês trabalham, na escola ou não trabalham, né? Vocês vão pensar uma mini oficina de Grécia, um mini exercício de relação entre Grécia Antiga e realidade brasileira da parte de vocês, e vão fazer análise então das possibilidades disso, né? E quem sabe daí surge um projeto, surge uma outra coisa. Então vamos primeiro aos exemplos. A primeira reflexão, a reflexão anterior, eu vou dar 7 exemplos, é sobre o mosquito filósofo, né? No caso, o Pernilongo. Como eu contei a vocês, eu fui professor de Grécia Antiga numa outra encarnação, no século passado, né? Durante 10 anos. E eu fui à Grécia pela primeira vez vendendo um Fiat 147, eu nunca tive automóvel, só tive 2 Fiat 147, e eu subi o Parthenon numa tarde chuvosa, gelada, de inverno, Parthenon absolutamente, né, a Acrópole, onde estava o Parthenon, né, a parte alta, onde ficavam os monumentos da Atenas clássica. Eu subi gritando de alegria, super feliz, né, por estar lá pela primeira vez, em 87, né, e depois eu fui para o hotel, ainda naquela emoção de finalmente ter pisado no solo sagrado da Grécia, que eu estudava há tanto tempo, e imaginando, né, como é que era Atenas, etc. Atenas que eu, repito, eu só fui compreender perfeitamente depois que eu estudei a vida mesmo, existente, pulsante da favela. Até então, eu conhecia uma Grécia de texto, uma Grécia de caixinhas, né?
que foi importante conhecer para depois relacionar com a favela. E aí fui dormir no hotel, cheguei no hotel, né, felicidade total, mas eu sou um sujeito que não tem muita dificuldade para dormir. Eu durmo em aproximadamente 37 segundos, embora haja pessoas que dizem que demora bem menos do que isso. Mas de qualquer maneira, aquela noite eu não consegui dormir. Mas não foi por emoção. Porque tinha um pernilongo, ou um revezamento de pernilongos, uma nuvem de pernilongo, ficou zunindo no meu ouvido a noite inteira, me picando, e eu levantando para matar os pernilongos, né? Não tinha ouvido falar em budismo nessa época, então eu saía dando tapa na parede, a parede do hotel toda cheia do meu sangue, disparado para tudo quanto é lado. Passei uma madrugada terrível, né? Mas eu entendi por que os deuses, e nunca mais isso aconteceu na Grécia, porque eu estive na Grécia várias vezes, nunca mais isso aconteceu. Eu comecei a refletir que era um pernilongo, um mosquitinho, um filósofo, enviado pelos deuses gregos para me ensinar uma grande lição, que é a grande lição que os historiadores têm que aprender para depois poder ensinar para os seus alunos. Que é a seguinte, uma lição simples, uma lição óbvia, mas ela é tão óbvia que ela nos escapa. Os gregos existiram. Eles foram seres humanos de carne e osso, eles viveram, eles choraram, eles sofreram. Não são feitos de papel, eles não são feitos de vestígio arqueológico. Quando a gente chega lá no IPM, quando a gente chega no cemitério dos Pretos Novos, falar 30 mil pessoas é um número, é da ordem da matemática, mas é muito mais fácil falar 30 mil pessoas do que sequer imaginar o sofrimento que uma daquelas 30 mil pessoas passou antes de ser lançada e jogada ali como se coisa, lixo, dejeto humano fosse. Com a nossa dificuldade, às vezes a gente vive com uma pessoa durante muito tempo. Às vezes a gente convive com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso filho e tem dificuldade de entender o que ele pensa, entender as suas reações. Então olha a dificuldade que tem o historiador de entender. E aí a gente tem uma missão. Porque essas pessoas não existem mais, mas elas deixaram de certa maneira mensagens para nós, que nós enquanto especialistas na história, independentemente de uma hiperespecialização no campo, nós somos especialistas em história, ou somos interessados em história, a gente tem a missão de transmitir essa mensagem. O que essas pessoas aprenderam com esse sofrimento? Que Sófocles dizia, Sófocles do Édipo Tirano, sofrer para compreender. E o samba diz a mesma coisa. Vários sambas dizem que sem você sofrer, você não faz samba nenhum. Agoniza, mas não morre. Agoniza, mas não morre. Agoniza, mas não morre. Ou então um sambista da Portela, o Romildo, que era da Baixada Fluminense, que ela fez aquela música É água no mar, é maré cheia, ô mareia, ô. Que foi a primeira vez que uma mulher chegou ao primeiro lugar da parada de sucesso, a Clara Nunes, foi com essa música. E essa música é engraçada porque é do Romildo e do parceiro dele, do Toninho Nascimento, e o Toninho, o Romildo que cantava, né, ele fazia a música e cantava, e o Toninho tinha feito a letra. E aí ele cantava, vai lá Romildo, ligava Romildo, é água no mar, aí o Toninho, peraí Romildo, água no mar? Pensa bem, o que vai ter no mar se não água, Romildo? É lua no mar. Lua, é um negócio poético, Romildo, é lírico. Não, tudo bem, Toninho, liga de novo aí esse negócio. Aí ligava a parafernália toda, ele é água no mar. Porra, Toninho, mas para com ele, Romildo, água no mar, porque o Romildo gostava de uma água, né? Aí eles gravam várias vezes, o Romildo sempre água no mar. Aí o Toninho, estavam gravando uma fita para mandar para Clara Nunes. Até que o Toninho vira assim, ô Romildo, vai pra puta que pariu. Manda água no mar mesmo nessa porra, manda assim, manda pra Canudos. Se ela gostar, ela gosta, se não gostar. Isso foi cantado por milhões de pessoas que nunca ninguém reparou que estava cantando a água no mar, né? E que o Toninho, que era o poeta da dupla, ficou assim, e isso aí acabou fazendo um sucesso. Então esse mosquitinho filósofo, ele serviu para eu entender que eu devia estudar a Grécia Antiga de uma maneira visceral, tratando os gregos como seres humanos, e não tratando como objetos de estudo. O meu objeto de estudo é esse. Se você não for um ser humano, preocupado com os outros seres humanos, pode ler todos os livros que você quiser.
Se você não tiver sentimento, se você não tiver simpatia, se você não tiver imaginação, se você não tentar se colocar num exercício de alteridade num lugar do outro, esquece. Você vai falar, mas ninguém vai ouvir. Você vai criar um conhecimento que faça de um livro para o outro, de um livro para o outro, de um livro para o outro. Você vai ser um traficante de papel. Você vai ler certos papéis, transforma em outros papéis. Isso acontece muito na formação do estudante universitário. Depois você dá aqueles papéis para o professor, que é professor porque ele tem um papel, né, chamado diploma. Ele vai dar outros papéis para você que vão para a burocracia universitária, que com aqueles papéis vão te dar um outro papel chamado diploma. Com aquele papel você vai novamente dar aula para outras pessoas, exigindo o papel delas, e assim a gente fica nesse tráfico de papel. Então a primeira coisa a aprender é o papel da história. E quem me ensinou esse papel foi um pernilongo, certo? Foi um mosquito, ao dizer, acorda. A Grécia não é a Grécia dos sonhos, dos livros, é a Grécia real. Tinha mosquito, tá certo? O grego mijava, cagava, gozava, morria, sofria, gritava. Marido brigava com mulher, mulher brigava com o marido, né? Dava um cascudo na criança, enfim, tem que imaginar a Grécia viva. Se você conseguir imaginar isso, por que teu aluno não gosta de Grécia? Ele não gosta de Grécia, ele não gosta de Roma, ele não gosta de Revolução Francesa, ele não gosta de Segunda Guerra Mundial, ele não gosta de nada, porque não tem vida. Ele gosta de algo vivo, ele gosta de algo que tem relação com ele. Se você diz, a Grécia Antiga, o berço da civilização ocidental, não é? O centro do pensamento ocidental, ele era caótico, ele era vivo, ele era barulhento. Se você faz ele tenta perceber como é que era o Rio de Janeiro, né? Dos caldeirões de angu fumegante, né? Das várias línguas africanas sendo faladas, dos gringos que chegavam aqui, ficavam assustados. Pô, cada negão, cada negona, eu cheguei na África, tinha chegado no Brasil, eu cheguei na África. É assustador, os caras tinham medo, que nunca tinham visto tanto preto, né? Pô, não tinha isso em Paris, não tinha isso em Londres. Então eu falava, pô, eu vim para o Rio de Janeiro e eu cheguei na África. Isso aqui era uma corte, era a África. Imaginar esses africanos aprendendo as ruas do Rio, imaginar eles usando os santos católicos para poder se integrar a essa sociedade, eles criando as suas irmandades, imaginar essa vendedora, né, de aluã, que era um refresco lá, com abacaxi, uma série de coisas, conversando com outro vendedor de cebolas, marcando um encontro para domingo, né, no atual Campo de Santana, que era o único momento que esses negros tinham para se reunir, para cantar, para tocar. Se você for para a realidade dele, se você for para o funk, se você for para a favela, se você for para a rua, se você for falar do sol, do mar, do amor, esse aluno se interessa de novo. Ele quer saber de vida. Esse adolescente pode até não saber porque ele não gosta da escola, porque a escola é a morte, a escola é a prisão. A escola é tentar reduzir a riqueza da vida a algo que seja classificado, a algo que pode cair na prova do bimestre, algo que está no conteúdo do Enem. Isso, qualquer criança, qualquer adolescente, mesmo sem elaboração teórica, ele percebe que é a morte. Porque ficar sentado em uma cadeira, pô, não está muito mais chato essa parte de quando a gente estava andando, quando a gente estava em frente ao mar? É óbvio, eu estou olhando para a cara de vocês, estou percebendo, vocês já estão entediados. Mas vamos tentar mudar isso. Vamos para a primeira parte. Atenas e a favela, que a gente já trabalhou, né? Essas relações espaciais, emocionais, existenciais. E os exemplos. Para que a gente faz o exemplo, né? A comparação, a gente esquece que a comparação é que nem uma moeda. Ela tem dois lados. Quando a gente fala comparação, tem umas pessoas que só pensam nas semelhanças. E outras pessoas só pensam nas diferenças. Comparação boa é que a gente sempre fale das semelhanças e das diferenças. Então, Atenas e a favela tinham muitas semelhanças entre si, mas também tem as suas diferenças, também tem as suas especificidades, né? Uma especificidade, por exemplo, é que no caso ateniense a gente não tinha tanto a presença da questão racial. Muitos escravos eram inclusive provenientes de outras cidades
né, da própria Grécia, ou de regiões limítrofes. Então, depois que eles se tornavam livres, não havia nenhuma marca na pele que permitisse a identificação dele como escravo ou como ex-escravo, o que dificultava, portanto, uma segregação e uma estigmatização do ex-escravo, que não era o caso do Brasil, né? No Brasil a gente tem até hoje uma população estigmatizada pela cor, estigmatizada pelo seu fenótipo, pela sua relação com aquilo que ele considera ser um passado indigno, aquilo que ele considera ser um passado inglório. E é preciso um estrangeiro como Debré para perceber e afirmar em 1831, em 184 anos antes, né, do momento que a gente vive hoje, que foram os negros, que eram os negros que construíram a nova nação brasileira. Ou como diz o Gilberto Gil, né, fala que o negro é sujo, mas foi sempre a mão negra que cozinhou, foi sempre a mão negra que limpou, foi a mão negra que construiu. Então, ao trabalhar com uma população afrodescendente, eu acho que a grande questão, todos os líderes comunitários me diziam isso, né, é a questão da autoestima. É questão de se olhar no espelho e dizer quem sou eu. Não é? E aí tem algumas armadilhas, como a armadilha do politicamente correto. Favela é favela. Favela não é comunidade. Do ponto de vista sociológico, você tem uma comunidade indígena, porque ela está muito fechada dentro dela mesma. Ela é quase autônoma. Determinadas comunidades, hoje cada vez mais difícil. A favela é uma localidade. Ela está inserida na dinâmica da sociedade e da cidade. Ela faz parte da cidade. Tá? Ela é apenas um dos locais da cidade. A cidade não existe, inclusive, sem as favelas. Tá? Embora muitas vezes elas tenham demorado para entrar no mapa. Só entraram no mapa da cidade do Rio de Janeiro na década de 80 do século passado. Então, quando você fala comunidade carente, está duplamente errado. Primeiro, porque não é comunidade, é localidade, do ponto de vista sociológico. E quando fala carente, carente de quê? A favela é definida pela falta. Quem vai para a favela nunca encontra falta, encontra excesso, né? Excesso de gente, de movimento, excesso de fala. Então os gregos, os atenienses também eram desse sentido, né? Eles também eram moradores de favela, uma cidade bagunçada, eles falavam alto, eles eram emocionais, eles brigavam, né? Eles discutiam, eles debatiam, eles eram cheios de vida. A vida deles era em excesso, não era em falta. Não eram carentes. Bom, portanto, comparação é que permite a gente entender a nossa própria sociedade, como aquelas comparações iniciais a partir do nome do André. Quer dizer, como é que era a questão de gênero na Grécia, como é que é hoje, o que tinha de semelhante, o que tinha de diferente, o que tem de diferente. Bom, o primeiro exemplo que a gente vai dar, infelizmente não temos um objeto de percussão, eu esqueci meu pandeiro, né? Fui no samba ontem. Se avisar, você tem que ter na casa. Pois é, mas eu vou tentar improvisar. Alguém tem um livro aí? Um livro qualquer, de tamanho normal. Chapéu de palhinha. Ah, aqui dá. Dá. Aqui dá, não é? Vai improvisar aqui meio caixinha de fora. A primeira grande questão, que eu acho linda essa questão, acho linda, é a questão da concepção de humanidade. Porque o teu aluno pode dizer, mas não me interessa porque isso já passou. É o seguinte, olha assim, você é um ser humano? Claro que eu sou um ser humano, professor. Pô, professor, e qual é? Está querendo me esculachar que eu não sou ser humano? Então vamos discutir. O que é um ser humano? Manda aí. O que é um ser humano para você? E aí é muito interessante, porque na definição grega do que seria um ser humano, na definição aristotélica, a gente teria muito poucos seres humanos hoje. Por quê? Porque Aristóteles diz assim: o ser humano é definido pelo acasalamento, pela formação de um casal e a reprodução. No caso, se o casal é heterossexual. Mas ele não colocava essa questão, não. A gente coloca essa questão. É uma diferença que tem que marcar, mas ele não colocava, tá? Ele dizia, não. Os ursos acasalam, né? Os carneiros acasalam. E aí você pode, né? O cachorro acasala, o gato acasala. Então, o ser humano acasalar, reproduzir, sexo, não define o ser humano. Embora o sexo do ser humano, pela biologia, ele seja diferente, né? O
O ser humano é a única espécie em que, em termos evolutivos, o sexo é algo divertido mesmo quando ele não leva à reprodução. Isso é importante para a nossa espécie, para outras espécies não. Para outras espécies o sexo acontece só no momento que pode haver reprodução. Exemplo, o babuíno, né? Quando a babuína está no período de reprodução, ela literalmente acende 2 sinais vermelhos aqui atrás para chamar, né? Para dizer, estou no cio. E os babuínos vêm transar com ela. Quando está acendo o sinal vermelho, não adianta em cima dela porque ela não quer saber, né? Aquilo não é momento, não tem prazer, tem um instinto de reprodução. Mas de qualquer maneira, sexo não define o ser humano. Você pratica sexo, você não é um ser humano. A busca de um abrigo, de uma casa, de um lugar onde você possa se proteger das intempéries, do Aristóteles, também não definiu o ser humano, né? O urso também entra lá na caverna, no tatu, faz o buraco dele, enfim. Outros se protegem na árvore, também não define o ser humano. Bom, o trabalho em busca da sobrevivência, em busca do alimento, todos os animais fazem isso. Isso também não define o ser humano. E o que define o ser humano com Aristóteles? Então, se você entrar no shopping, se a pessoa estiver comendo, certo? Paquerando e comprando coisas para casa, por definição, ela não está exercendo nenhum tipo de atividade que a qualifique como ser humano. Ela está fazendo coisas animais, um pouquinho refinadas dentro da cultura, mas ela ainda não se elevou ao grau de ser humano. Para Aristóteles, ele olhar o consumidor, para Aristóteles, não é ser humano. É o contrário de uma sociedade da ditadura da mercadoria, onde se você não tem a mercadoria certa, onde se você não consome determinadas mercadorias, é como se você não fosse humano ou fosse um humano de segunda categoria, não é isso? Mas o Aristóteles ia chegar lá com a roupinha dele, a sandalinha de dedo, né? Sem nenhuma cueca de cetim embaixo, e olhar e falar, estou em busca de um ser humano, até agora eu não encontrei, né? E onde que ele encontrar um ser humano? Se Aristóteles chegasse na década de 30 do século passado no Rio de Janeiro, ele encontrar um ser humano no meio da malandragem. Esse ser humano ia se chamar Wilson Batista, que ia cantar essa música em 1933, 34, em que ele dizia o seguinte: meu chapéu do lado, ando arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho em ser tão vadio. Sei que eles falam do meu proceder, mas eu vejo quem trabalha viver no miserê. Eu sou vadio porque tive inclinação, desde quando era criança, tirava samba canção. Comigo não. Então o que essa música do Wilson diz é assim: eu sou malandro mesmo, eu ando de navalha no bolso e lenço no pescoço. E é interessante que o lenço era um sinal de fidalguia para os portugueses da época da corte. E a malandragem propositalmente, eu também posso usar lenço no pescoço, qual é? E tinha também um valor utilitário. Quando ele ia tomar uma navalhada, tirava o lenço do pescoço e segurava a navalha do outro malandro, né, para não segurar com a mão, não rasgar a mão, segurava com o lenço. Então era um sinal de distinção e um meio de defesa, o lenço no pescoço, um motivo de orgulho para ele. E ele anda com um tamanco, mas não é só o tamanco era típico do trabalhador. A gente acha que tamanco era coisa de português, mas até a década de 40 do século XX, né, a população do Rio de Janeiro, os operários, a população da classe trabalhadora, calçava tamanco de madeira. Como me ensinou um morador de favela, falou: não é que hoje o salário seja pior do que o salário de antigamente, é que hoje o nível de vida, o padrão de vida é muito maior. A gente andava de macacão a semana toda, chegava no fim de semana, a gente botava um tamanco de madeira, né, um calção, uma camiseta toda furadinha, e era isso mesmo. A gente não tinha televisão, a gente não tinha TV a cabo, a gente não tinha internet, a gente tinha um rádio galeno, e assim a gente se virava, né? E aí, falando hoje, acho que o salário não dá porque a nossa exigência de padrão de vida é muito maior. Então o Wilson, ele passa gingando, ele passa com o tamanco arrastando para ele chamar a atenção. Então ele não é uma mercadoria, ele não é uma peça, ele não é uma coisa, ele é um ser humano, ele chama a atenção para ele mesmo. Ele passa gingando, né? Ele passa naquele molejo típico de capoeira,
ele provoca, ele desafia, que era outra característica da cultura grega, era o agon. O agon não é a competição, o agon não é a disputa violenta, o agon é na esfera pública mostrar o meu valor. Então querem ver uma coisa tipicamente carioca e que é agon puro? Partido alto. Então uma música de partido alto você tem um desafio, o pessoal vai versando, né? E pode haver desafio entre os cantadores. Curiosamente, mas não tão curiosamente assim, que é da mesma matriz afrodescendente, no hip hop a gente tem as batalhas, a gente tem os desafios. Porque é ali que o passinho, né, que é outra manifestação também, proveniente das favelas cariocas, uma manifestação super eclética do ponto de vista artístico, apesar de ter o nome de batalha, ninguém dá na cara de ninguém, ninguém dá cabeçada, ninguém bate ninguém, um desafia o outro dançando. Então o agon, essa competição em que o homem, no caso da Grécia Antiga era muito só o homem, demonstra o seu valor quando ele se confronta com outro homem, mas que não é o seu inimigo, não é o seu adversário. É aquele diante do qual ele mede o seu valor. Seja na oratória, na assembleia, né? Seja nas lutas de preparação desse cidadão para participar da guerra, seja musicalmente falando, tudo na Grécia era na forma desse agon. Até mesmo as tragédias, as comédias, as músicas, elas eram apresentadas em competições, porque era um corpo de cidadãos e que ia decidir qual era o melhor tragediógrafo, quem tinha feito a melhor comédia, e sempre muito cheio de vida. No teatro ateniense era feito de arquibancadas de madeira, e quando as pessoas gostavam, elas batiam com o pé. Quando elas não gostavam, né, elas pegavam a comida, a rosquinha, jogavam no meio do palco, né? Vocês vão dizer, pô, mas isso é comportamento típico de favelado. Era isso mesmo. Se bem que eu não gosto do termo favelado, porque ele reifica. Morador de favela é morador de favela, senão a gente tem que falar em favelado, asfaltado, não é isso? Aí teria um comportamento típico do asfaltado também. Então não concordo com isso. Mas se você fosse falar assim de uma maneira geral, você fala, pô, um ateniense era um favelado, falava alto, porque ele era cheio de vida, né? Ele não aceitava esses controles, essas repressões, né? Aquilo que o Weber vai chamar da gaiola de ferro, né? Da sociedade moderna, da burocracia, das normas, do controle do prazer, do controle do comportamento, e que leva a algo que o Reich chama, eu tive essa lição com a psicóloga Cláudia Marini, de peste emocional, que às vezes é epidêmica, que é quando um grupo se revolta diante de alguém que diz a verdade para esse grupo, que diz a esse grupo o que está efetivamente acontecendo. Esse grupo é tão reprimido que não aceita. E quando o Wilson diz, eu vejo quem trabalha vivendo miserê, ele está sendo aristotélico. Não estou dizendo que o Wilson leu Aristóteles, mas não precisava, porque a vida sempre se encontra de um jeito ou de outro. Quem trabalha vive no miserê, e eu não. Eu sou vadio porque eu tenho inclinação. A vadiagem dele não era meramente a negação do trabalho, era aquilo que um sociólogo italiano, né, está vivendo às custas do Aristóteles até hoje, o Domenico Di Masi, falou o ócio criativo. O ócio criativo era um conceito grego. O cidadão não podia ter a obrigação de trabalhar. A obrigação de trabalhar era que é terrível, não o trabalho, mas a obrigação. Porque quem tinha a obrigação de trabalhar era os escravos. Isso aconteceu também na sociedade brasileira.